nossa aula é sobre trabalho e energia. Bom, vamos falar sobre o trabalho de uma força constante. Então é muito comum ouvirmos a frase do tipo: trabalho, deixa operar, é muito difícil, ou vou levar 12 horas para concluir esse trabalho. Nessas frases há o termo trabalho, que também é empregado na física, mas o significado é bem diferente. Tá? O trabalho ele está associado a forças, tá? E não a corpos, como a gente no dia a dia costuma falar. Tá? Ou seja, a gente fala sobre trabalho de uma força e nunca trabalho de um corpo. Bom, trabalho de uma força constante. Então, considere um corpo que realiza um deslocamento, tá? Ou seja, quando você aplica uma força e esse tem um deslocamento, aí nós temos o trabalho, que é justamente a transferência de energia por meio da força. Sob a ação de conjunto de forças, destaquemos desse conjunto a força constante, paralela e no mesmo sentido que o deslocamento. Tá? Então, como primeiro exemplo, aqui nós temos um objeto, né, que vai de A para B, ou seja, o deslocamento é na horizontal para a direita, e a força também é na horizontal para a direita, ou seja, a força e o deslocamento têm a mesma direção e o mesmo sentido. Tá? Por definição, iremos usar essa letra grega, tá? Que é a letra grega chamada tal, para indicar trabalho. Tá? Letra grega tal. Bom, a definição então é a seguinte: se a força for no mesmo sentido, na mesma direção e no mesmo sentido do deslocamento, o trabalho é dado pelo produto da força vezes o deslocamento. E se a força for na mesma direção, porém em sentido oposto, que é o exemplo que nós temos aqui. Tá? Então nós temos um trabalho que é menos a força de deslocamento, porque nesse caso nós estamos retirando a energia do sistema. Tá? No primeiro exemplo, o sistema está ganhando energia porque a força é aplicada no mesmo sentido do deslocamento, e no segundo caso, o deslocamento é para a direita, mas a força é para a esquerda, é como se fosse freando o objeto. Tá? Você está diminuindo a velocidade do objeto, está desacelerando, então você está realizando um trabalho negativo, que é menos força vezes deslocamento, mas porém negativo. Bom, a unidade do trabalho, como vocês podem observar, o trabalho é dado por força vezes deslocamento. A força é dada em Newton, o deslocamento é dado em metro no Sistema Internacional de Medidas. Newton vezes metro, Joule. Então, no Sistema Internacional de Medidas, nós iremos utilizar o trabalho como sendo, tá, a unidade do trabalho como sendo Joule. Bom, quando a força favorece o deslocamento, como nós vimos na figura anterior, quando a força favorece o deslocamento, o trabalho é positivo. E quando a força é contrária ao deslocamento, o trabalho é negativo. Então a gente chama de trabalho motor o trabalho que favorece, ou seja, no mesmo sentido do deslocamento. E o trabalho resistente é o trabalho negativo, que ele está contra ao deslocamento, ou seja, o trabalho resistente, trabalho negativo. Então a ideia é o seguinte: aqui o sistema está ganhando energia e aqui o sistema está perdendo energia. Bom, por exemplo, se abandonarmos um corpo, né, em queda livre, ou seja, deixando em queda livre, seja de cima para baixo, seu peso favorece o deslocamento, ou seja, o deslocamento é para baixo e o peso é para baixo. Logo é um trabalho peso-motor. O sistema está ganhando energia por meio da força-peso. Porém, se jogarmos um objeto para cima, como é o caso dessa figura, o peso ele é para baixo, mas o deslocamento ele é para cima. Então o trabalho é resistente, trabalho negativo. Podemos observar que o trabalho é sempre de uma força. O trabalho é realizado num deslocamento, deve ter força e deslocamento. O trabalho é uma grandeza escalar, não é uma grandeza vetorial, não tem sentido nem direção, só tem intensidade, só tem o valor do trabalho, tá? Que é a energia, é uma grandeza escalar. O trabalho ele depende do referencial, tá? A gente deve adotar um referencial. E o trabalho é positivo quando a força favorece o deslocamento, e é negativo quando se opõe ao deslocamento. Bom, trabalho de uma força constante não paralela ao deslocamento. Nos dois exemplos anteriores, nós tivemos paralelo, quando a força é no mesmo sentido do deslocamento e quando a força é no sentido oposto. Ou seja, é paralelo, mesmo sentido e sentido oposto. Agora, quando a força for constante, mas não paralela, vamos ao seguinte, vamos estender o conceito anterior. Ao invés de ser somente força vezes deslocamento, tá? A gente vai adicionar um termo aqui matemático, né? Que é a função cosseno. Então o trabalho deixa de ser somente força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Isso ocorre porque, naquele exemplo, quando a força está no mesmo sentido, né, o ângulo ele é zero, então o cosseno de zero é 1, por isso que fica só força vezes deslocamento. Quando a força é para um lado e o deslocamento é para o outro, o ângulo é 180, né, são sentidos opostos. Então, e o cosseno de 180 é menos 1, por isso que fica negativo. E então isso aqui é a fórmula generalizada, tá, para o trabalho de uma força constante. É a força
vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. O ângulo entre quem? Entre o deslocamento e a força. Está aqui a força, né, a força, e aqui o deslocamento. Então, o que a gente faz? A gente pega a projeção, tá, da força no sentido do deslocamento. É o que o cosseno faz. O cosseno joga, né, faz a projeção da força no sentido do deslocamento. Bom, como a força ela tem componentes, né, o trabalho da força, se essa componente for favorável ao deslocamento, a força ela é motor, como nesse exemplo aqui. Ó, né, você joga a projeção para o mesmo sentido do deslocamento. E nesse outro exemplo aqui, a força é para cá, né, mas a projeção dela é para cá. Você observa que a projeção da força ela é no sentido oposto ao deslocamento. Então o trabalho é resistente, é negativo. Se a força for perpendicular, ou seja, se o ângulo for 90, cosseno de 90 é zero, então as forças que são perpendiculares ao deslocamento não realizam trabalho, ou seja, não tem energia transferida, que é o exemplo aqui da figura. Tá, observem que o deslocamento ele é na horizontal. Nós temos a força normal e nós temos a força peso. Nenhuma dessas forças aqui realiza trabalho quando o deslocamento é na horizontal, porque o ângulo é 90 graus. Esse outro exemplo aqui, o objeto está deslocando aqui, ó, inclinado. A força normal é perpendicular a esse deslocamento. Então, o cosseno de 90 é zero, então o trabalho é zero. E no caso da força centrípeta, então quando as forças forem centrípetas, né, a própria ideia da força centrípeta diz o quê? Diz que a força centrípeta ela é perpendicular ao deslocamento. Então as forças centrípetas também não realizam trabalho. Tá? Então são esses três exemplos. A força normal e a força centrípeta não realizam trabalho. Bom, e trabalho de uma força qualquer? Digamos que você está aplicando uma força em um objeto, ele sofre um deslocamento, essa força é constante. Se a gente calcular a área, tá, ou seja, dessa figura geométrica aqui, ó, que é a base vezes a altura, ou seja, a base é deslocamento vezes a altura, que é a força. Nós temos força vezes deslocamento. Então, quando você calcula a área, você está calculando o trabalho, né, de um gráfico quando for força versus deslocamento. E quando for assim, professor, independe, qualquer gráfico, se for força vezes deslocamento, a força está em newton, o deslocamento está em metro, se você calcular a área, tá, desse gráfico, você está calculando o trabalho. Nesse caso aqui, a figura geométrica ele é um triângulo, né, um triângulo retângulo, que é a base vezes a altura dividido por 2. Trabalho da força-peso, vamos aqui para os casos notáveis. Como a força-peso ela é constante, a gente considera o campo gravitacional constante, né, próximo à superfície da Terra, nós temos o seguinte: se o objeto estivesse deslocando, né, em queda livre, o trabalho é positivo, é só você pegar o peso, que é a força, e o deslocamento, que é a altura. Então, é o trabalho motor. Se o objeto for lançado para cima, né, jogado para cima, o peso é para baixo, o deslocamento é para cima, como no exemplo que já foi citado no slide anterior. Então, a força é para baixo, mas o deslocamento é para cima, tem sentidos opostos, logo o trabalho é negativo. Então, ele é positivo se for no mesmo sentido do deslocamento e é negativo se for no sentido contrário. Bom, considere uma sucessão de segmentos, tá? Por exemplo, o objeto no campo gravitacional está no ponto A, depois vai para o ponto C, ponto D, ponto E, ponto F, ponto X, vai até um ponto B aqui, ó. Observe que ela sofreu sucessivos deslocamentos, mas que se você olhar somente a posição inicial e a posição final, você tem um deslocamento, né? Se você olhar somente isso, posição inicial e final, você observa que o deslocamento ocorreu entre A e B, ou seja, percorreu uma altura H. Isso quer dizer o quê? Digamos que a partícula fez isso aqui, ó, fez esse movimento aqui, ó, aqui do lado direito, ó, de A, todo tortuoso, mas chegou em B. Quando a força for do tipo conservativa, não importa a trajetória, não importa a trajetória. Só vai importar o ponto inicial e final que seja paralelo à força. Como a força é na vertical, você vai pegar somente o deslocamento na vertical. Então, o trabalho é igual a peso vezes a altura, ou seja, você não vai olhar toda a trajetória, você vai olhar somente o ponto inicial e final, ou seja, a altura. Então o trabalho é peso vezes altura, independente da trajetória, tá? Porque ele é do tipo conservativo. Então o trabalho da força-peso independe da trajetória, só depende do ponto inicial e final, tá? Porque é um tipo de força conservativa. Bom, por exemplo, a partícula está no ponto A e ela vai para o ponto B. O deslocamento dela aqui, a trajetória pela linha 1, mas vai em B. A outra trajetória vai pela linha 2, sai de A, mas também vai para B. A partícula está no ponto A,
Aí, se a trajetória dela for por 3, ó, pela trajetória 3, também chega em B. Então, independente das trajetórias aqui, a partícula sai de A e vai para B. Então, eu posso dizer o quê? Como a força-peso, ela é uma força conservativa, independente da trajetória, o trabalho vai ser o mesmo, porque o trabalho depende da trajetória. Então, se eu calcular o trabalho pela trajetória 1, calcular o trabalho pela trajetória 2 e calcular o trabalho pela trajetória 3, o trabalho vai ser o mesmo, tá? Porque o trabalho é independente da trajetória, da força-peso. Tá? O trabalho da força-peso independe da trajetória, só depende do ponto A e o ponto B, só depende dessa linha aqui, ó. Vertical, o peso é na vertical, então você olha a distância vertical, que é H. Bom, trabalho da força elástica. Considere uma outra força notável, né? Considere um sistema elástico constituído por uma mola e um bloco. Né? A força elástica é dada por K vezes X, onde K é a constante elástica, o X é o quanto a mola estica. Né? Essa força aqui é chamada pela lei de Hooke, né? Chamada lei de Hooke. Para calcular o trabalho, é só calcular a área. Né? Isso aqui é uma função desse tipo, ó. Ela tem um gráfico desse tipo. Então, se a gente calcular a área, né? A força é igual a Kx. X é uma função do primeiro grau, né? Então, você observa que se você calcular a área, é você pegar a base vezes a altura e dividir por 2. Tá? Você pega a base vezes a altura e dividir por 2. Aí você está calculando a área. Então, você observa então que o trabalho é igual a Kx ao quadrado sobre 2. Então, aqui é a maneira de calcular o trabalho da força elástica. É K vezes o quanto a mola estica ao quadrado dividido por 2. Tá? A força elástica é Kx. A base é X, né? X vezes Kx, dá Kx ao quadrado, dividido por 2, está aqui, ó. Base vezes altura, a base é X, a altura é Kx, que é a força elástica, dividido por 2. Bom, concluindo. As forças cujo trabalho entre dois pontos independe da trajetória, elas são chamadas de forças conservativas. A exemplo disso, nós temos a força-peso e a força elástica. Depende da trajetória, só depende do ponto inicial e final, você pega aquela distância no mesmo sentido, né? Na mesma direção da força. A força de atrito, por exemplo, ela não é conservativa, por isso que o trabalho dela é negativo. Né? Exemplo aqui nós podemos olhar essa figurinha aqui, ó. Olhando essa figura aqui, ó, tá, de um slide anterior, a força é para trás e o deslocamento é para frente. Então a força de atrito é um trabalho negativo, significa dizer que é um trabalho resistente, está tirando energia do sistema. Bom, a resistência do ar também é outro exemplo de força dissipativa. Então, as forças conservativas, como o peso e a força elástica, por exemplo, né, existem outras forças conservativas, têm trabalhos independentes da trajetória. Isso é importante lembrar. Tá? Bom, nós temos aqui o teorema chamado teorema trabalho-energia. Então, o trabalho, tá, independente do tipo de força, agora aqui, tá, é bem legal esse teorema, porque independente do tipo de força, se é conservativo ou não, dá para calcular o trabalho sabendo somente a velocidade inicial e final. Se você souber a velocidade inicial do corpo e a final do corpo, você sabe, e a massa, é claro, né? Você vai saber a quantidade de trabalho realizado. De tal maneira que o trabalho é igual à variação da energia cinética, ou seja, a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Tá? Bom, e a energia potencial gravitacional? Nós já fizemos esse cálculo, né? Calculamos o trabalho da força-peso. O trabalho da força-peso é o valor da energia potencial gravitacional. Então, a energia potencial gravitacional, que é igual ao trabalho, é o peso vezes o deslocamento, que no caso aqui é a altura. Como o peso é massa vezes a gravidade, então nós temos aqui o cálculo da energia potencial gravitacional. Tá? Quando a gente considera como referência o solo, né? Se você calcular como referência o solo, a energia potencial gravitacional no solo é zero, e à medida que o objeto sobe, a energia potencial gravitacional vai aumentando. A energia potencial elástica é igual ao cálculo do trabalho da força elástica, né? A equação é a mesma, porque o trabalho significa o quê? Significa transferência de energia. Ora, então, o trabalho da força-peso é igual à energia potencial gravitacional, ou seja, a energia da força-peso. Né? O trabalho da força elástica é igual à energia elástica, né? A energia potencial elástica armazenada em uma mola. Então é isso, pessoal. Nós temos atividades e sucesso.